Se tu soubesses as vezes que fui ver-te à distância e ouvir-te cantar, nas praias desertas pela manhã cedo, ou já quase de noite, com a brisa quente, olhar o despertar da lua lá ao fundo, no teu horizonte. Lembro-me quando dançavas comigo, quase sem saberes, sem te importares, e me fazias sorrir assim, como se eu fosse ainda criança. Hoje não te tenho aqui, mas ouço-te, de cor. E sei que amanhã sou o teu beijo, outra vez. Lembra-te de mim, Algarve. Muito boa tarde aos presentes. Nós enfrentamos desafios para estarmos juntos neste momento, nesta quarta-feira aqui. Por isso, eu gostaria de dar boa tarde não apenas aos presentes, mas àqueles que nos acompanham também pela internet, já que se trata de um evento híbrido. Bem-vindos ao 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, realizado aqui em Albufeira, Portugal, pela Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária, a APIT, pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, pelo Sindifisco Nacional, a Unafisco Nacional e a Law Academy. Agora, eu chamo ao palco as seguintes autoridades. Rodrigo Espada, presidente da FEBRAFIT. Senhor José Carlos, presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Professor Neves Pereira, representante da Universidade do Algarve. A diretora-geral da Administração Tributária de Portugal, Helena Alves Borges. O presidente da APIT, Nuno Barroso. E o Dr. Pedro Marinho Falcão, da Law Academy. Neste momento, contamos também com as participações de autoridades online. O Dr. Kleber Cabral, do Sindifisco Nacional, o Sr. Mauro Silva, da Unafisco, o Sr. José Tostes, da Receita Federal Brasileira, o Sr. Décio Padilha, secretário de Fazenda de Pernambuco, Sr. Marcelo Altoé, secretário de Fazenda do Espírito Santo, Sr. Luiz Pereira da Silva, secretário de Estado de Finanças de Rondônia, Sr. Alex Del Giglio, secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, e o Sr. Márcio Verde, do CIAT. Bom, com a palavra, eu gostaria de chamar a participação do Sr. Antônio Mendonça Mendes, que por motivos de agenda nos concederá a palavra neste momento em primeira mão. Antes de você, Rodrigo. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, cidade que acolhe este Congresso, a realização do 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, e naturalmente quero agradecer às entidades organizadoras deste Congresso
agradecer o convite para estar presente na sessão de abertura e também, naturalmente, transmitir os meus parabéns pela realização deste evento. Quero, por isso, cumprimentar muito em especial a APIT e o seu presidente, a FEBRAFIT, o Sindifisco, a Unifisco Nacional e também a Law Academy, e a todos desejar que este congresso possa correr da melhor forma possível. Uma palavra em especial para os nossos amigos e irmãos brasileiros que presencialmente participam neste congresso. Quero naturalmente dar-vos as boas-vindas a Portugal, dizer que no fim de todo este tormento que temos passado ao longo dos últimos anos, é bom voltarmos a estar juntos, voltarmos a poder conviver, e a presença de uma delegação tão significativa de brasileiros neste congresso é testemunho de que estamos a voltar passo a passo à normalidade, e quero por isso dar-vos as boas-vindas a Portugal e esperar que possam aproveitar também o Algarve. Tenho a certeza absoluta que o Sr. Presidente da Câmara da Albufeira fará todo esse enquadramento de como é bom estar no Algarve e por isso não podiam estar em melhores mãos do que estão. Quero transmitir que me parece especialmente feliz o tema que escolheram para a realização deste congresso, a função dos impostos no combate às desigualdades e a forma como conseguiram compor todo um painel muito qualificado de participações. Permitam-me que possa, antes de continuar, possa aqui emendar aqui uma referência que não fiz. Não queria deixar também de cumprimentar muito em especial, nesta sessão de abertura, a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que está presencialmente em Albufeira e a quem agradeço, e que mostra bem o apreço da Administração Fiscal por todos os seus profissionais e, em particular, pelas organizações sindicais, como é a APIT, que tem um papel importante também naquilo que é a vida da APIT. Como dizia, este congresso tem uma série de palestrantes e uma série de temas muito relevantes, dentro do chapéu importante dos impostos no combate às desigualdades. E nos tempos de hoje, em que está na ordem do dia situações como a identificação dos Pandora Papers agora, e que segue a outro conjunto também já muito elevado de investigações jornalísticas na área da utilização dos paraísos fiscais, é muito importante podermos reafirmar as administrações fiscais, os governos dos vários países, a importância que existe em termos uma tributação justa a todos os níveis. As entidades que só existem paraísos fiscais porque existem oportunidades para utilização desses mesmos paraísos fiscais. E a sua utilização apenas se justifica e é ilícita quando é utilizada, quer para efeitos de ocultação daquilo que é a proveniência da riqueza, quer também como utilização enquanto veículo para fugir à tributação. É por isso que nós temos cada vez mais de ter uma visão integrada por parte dos vários países do mundo relativamente ao tema do combate à evasão e à elusão fiscal. É por isso que é de saudar, e o governo português saúda vivamente, aquilo que é o acordo recente alcançado relativamente ao quadro que se está a discutir na OCDE, para que tenhamos um sistema de tributação internacional mais justo, com uma taxa mínima aplicável àquilo que é o rendimento das empresas. A definição de uma taxa mínima aplicada ao rendimento das empresas é aquilo que nos garante que, independentemente de onde o facto tributário é gerado ou com o qual está conexionado, que haverá sempre uma tributação mínima dos rendimentos que é igual em todos os países e jurisdições. E isto é o primeiro passo para que depois possamos ter uma chave de repartição dessas receitas que seja adequada e que tenha conexão com cada um dos países e jurisdições onde esse mesmo rendimento é gerado. E por isso, a definição deste tipo de instrumentos
é a melhor resposta que as democracias têm para combater uma chaga e uma praga que é a evasão e a elisão fiscal. Os offshores só existirão, os paraísos fiscais só existirão na medida em que as regras permitam que haja essa possibilidade. A partir do momento em que haja uma harmonização de regras, essa harmonização será importante para fazer prevalecer aquilo que é uma tributação justa, independentemente do sítio onde a tributação venha a ocorrer. E penso também que um dos mecanismos relevantes para podermos dar um combate sem tréguas àquilo que são os paraísos fiscais utilizados para fins ilícitos, que é a troca de informações entre os vários Estados. Nós tivemos uma evolução muito grande com o instrumento multilateral que aprovámos ao nível da OCDE, e esse instrumento é muito relevante para que as administrações fiscais troquem entre si informação e que essa informação possa servir em conjunto com outros elementos para a aferição da capacidade contributiva de cada um dos contribuintes e para que seja efetivamente tributado pelo rendimento e pelo imposto que tem efetivamente que pagar. Seguramente e certamente que farão uma discussão profícua ao longo dos próximos dias em que se realiza este seminário. Eu quero naturalmente dizer-vos que é com expectativa que aguardo as conclusões, que como sempre, de forma tão simpática, a APIT, a nossa entidade portuguesa, a estrutura sindical portuguesa que organiza este evento, me costuma enviar, e por isso desejo a todas e a todos um excelente congresso, enviando também um cumprimento muito especial para o outro lado do oceano, para os nossos amigos brasileiros que nos acompanham pela via online, também em particular uma palavra para todas as autoridades que aqui estão presentes nesta sessão de abertura. Por isso resta-me desejar um bom trabalho e, se possível, aos que estão no Algarve que possam aproveitar o Algarve, que é das maiores maravilhas que temos no país. Muito obrigado a todos. Dr. Nuno Barroso, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização, parabéns a toda a estrutura da APIT. Dr. Antônio Mendonça. Em nome da organização do 5º Congresso, nós também agradecemos a participação do Dr. Antônio Mendonça Mendes, que é secretário de Estado de Assuntos Fiscais de Portugal. Muito obrigada. Com a palavra, neste momento, o presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E o tempo é escasso. É lógico que nós, do Brasil, da FEBRAFIT, poderíamos muito falar sobre o papel dos impostos no combate às desigualdades. Haja vista que vivemos num país que, sobre qualquer aspecto ou qualquer metodologia aplicada, é um dos países mais desiguais do mundo. Mas pelo tempo, e eu terei outras falas nesse congresso, eu vou me ater ao mais importante. E o mais importante para a FEBRAFIT é a gratidão. Então, alguns agradecimentos se fazem necessários. Eu gostaria primeiro, e antes de tudo, agradecer à APIT e todos os inspetores tributários portugueses. E eu faço na pessoa do seu presidente Nuno Barroso. Este congresso só foi possível pela coragem do presidente Nuno. Vivemos um momento muito desafiador da história da humanidade. E até o mês passado, não tínhamos sequer a permissão de participar desse congresso. Então, nós, brasileiros, contribuímos pouco, muito pouco, especialmente nessa reta final. Então, o presidente Nuno, com muita coragem, ainda no primeiro semestre, falou que realizaria o congresso de qualquer forma e transmitiria pela internet para nós brasileiros, quer possamos estar presentes ou não. E foi por essa decisão dele, sozinha, com liderança, que podemos estar aqui hoje. Então, muito obrigado, Nuno, e a todos os inspetores tributários brasileiros e a APIT. Quero aqui cumprimentar
todos da nossa mesa, especial também o nosso Pedro Marinho Falcão, que é parceiro desse evento, a Law Academy, e não só deste, como outros que nos antecederam. E também agradecer as entidades parceiras brasileiras, Sindifisco Nacional e Unafisco, que eu faço na pessoa de seus presidentes. Também a diretoria da FEBRAFIT, que está aqui e possibilita e apoia esta presidência em todas as ações. Estão aqui o vice-presidente Marcos Carneiro, presidente do IAF da Bahia, Rubens Roriz, presidente da AFIT do Distrito Federal, e os diretores financeiros Acácio e a diretora de eventos Geronisa. Muito obrigado por me ombrearem em todos os desafios que a FEBRAFIT e essa diretoria assumem. E também o presidente de honra, Roberto Kupski, que foi quem abriu as portas da FEBRAFIT, junto com a ex-presidente Suzana, que está aqui presente também, na época era presidente da PIT, e numa visita turística do Roberto Kupski aqui em Portugal, que foi visitar, ligou para a PIT, e daí começou essa parceria que já tem muitos anos. Eu preciso agradecer agora os palestrantes e os nossos colegas brasileiros também que nos ombreiam nessa mesa de abertura virtualmente. Dizer para os portugueses que nós nos esforçamos e tenho certeza que conseguimos trazer para este congresso o que há de melhor, os melhores palestrantes e as maiores autoridades em questões tributárias do Brasil. Então, nessa mesa aqui, por exemplo, nos acompanha o amigo Tostes, que é o auditor fiscal com maior cargo no Brasil hoje, que ele é o secretário executivo da Receita Federal. E, além dele, o nosso amigo também, Márcio Verde, que é o secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, com sede no Panamá, que congrega mais de 40 países, então, uma autoridade de um organismo internacional. Também temos aqui, aí eu preciso fazer um agradecimento especial para os que se dedicaram, viajaram, abdicaram horas com a família para estar aqui conosco. Então, nós temos aqui a nossa Melina Rocha Luquic, que veio do Canadá, Manuel Procópio, que veio do Brasil, nosso colega auditor fiscal lá em Minas, e também o Dr. Eduardo Fleury, que está chegando de Chicago, também, que ele é consultor do Banco Mundial e hoje está morando nos Estados Unidos. E agradecer especialmente ao senador Anastasia, que vai apresentar a palestra magna logo mais. O senador Anastasia já foi governador do estado de Minas Gerais, um dos maiores estados em qualquer quesito do nosso país, atual senador da República, mas, para mim, o título que é mais significativo é de professor. Nada supera o magistério, nada supera passar ensinamentos. Então, obrigado. Então, se me permite, o professor Anastasia, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Também agradecer a equipe da FEBRAFIT que está aqui, nos assessorando e viajaram conosco também deixando a sua família. E são elas a Raquel Capanema, que está aqui já fazendo o papel de mestre de cerimônias, a Elis Colodete, que está aqui também nos assessorando na parte jornalística, e a Francisca Azevedo, nossa gestora, principal gestora da FEBRAFIT, que está aqui trabalhando também. Agradecer os demais palestrantes brasileiros, André Horta, Tatiane Piscitelli e os secretários de Fazenda que também nos ombreiam nessa mesa de honra. Queria aqui desejar a todos um bom evento, nos falaremos em outras oportunidades e eu quero aqui, por fim, falar que é uma honra, uma gratidão enorme poder estar aqui com vocês. Muito obrigado e um bom evento. Obrigada pelas palavras, Rodrigo. E eu chamo agora a palavra o Dr. José Carlos, presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Ele não está. Não, nem online, não foi confirmado. Tudo bem. Passaremos então a palavra para o professor Neves Pereira, representante da Universidade do Algarve.
Uma boa tarde, excelentíssimos senhores presidentes das entidades organizadoras, designadamente e em especial da APIT, da FIBRACID, deste 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. De facto, após um período tão difícil como foi aquele que transitámos, que, enfim, convimos que estamos em fase final do mesmo, é de todo relevante, necessário, adequado, agradecer realmente o trabalho do organizador, do Nuno Barroso, porque realmente sem, portanto, o mesmo trabalho, isto não poderia ter acontecido, este evento não poderia ter acontecido. A Academia e a Academia Algarvia sente-se honrada por aqui estar, por dar o seu testemunho, por dizer aos excelentíssimos organizadores, aos excelentíssimos membros do Governo, aos excelentíssimos palestrantes, realmente nós procuramos cumprir a nossa função, as nossas atribuições nesta região. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Albufeira, que virá, queremos, excelentíssimo Sr. Márcio Verdi, Secretário Executivo do SEAT, excelentíssimo Sr. José Tostes, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, excelentíssimo Sra. Helena Alves Borges, estimada Diretora-Geral da AT, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que tivemos o gosto já de ouvir, excelentíssimos senhores palestrantes e moderadores, excelentíssimos senhores auditores, excelentíssimos senhores participantes, presencial e digitalmente. A Universidade do Algarve e a SGHT em especial, através do seu mestrado, através do seu núcleo de Direito, na qualidade de parceiros académicos deste Congresso, parceiros académicos portugueses, bem entendido, tenho muito gosto em realmente pela primeira vez ter a associação ao mesmo. E com peculiar gosto, realmente participam no mesmo nesta fase inicial e depois também numa outra sessão na qual realmente faremos a relação, far-se-á a relação deste evento entre a auditoria e o trabalho com as entidades judiciais. Saudamos, pois, vivamente, estamos votados ao sucesso deste marcante Congresso Internacional e que não é apenas de direito tributário, de direito fiscal, não é apenas de auditoria tributária, muito embora seja o cerne, de facto, do mesmo, a convocação de todas as entidades correlatas a esta matéria, a estas matérias, os cidadãos, dos contribuintes, desta forma é feita e realmente cumpre sublinhar que esta é uma dimensão inexcusável da atividade de natureza tributária num Estado, mais ainda em mais que um Estado. Nós fazemos, por nossa parte, na Academia, desde o início do presente século e milénio, com um mestrado, precisamente um mestrado em Fiscalidade. Este mestrado em Fiscalidade tem decorrido ao longo de todos estes anos ininterruptamente. Tivemos 2 anos nos quais houve ensaios para abrir, inclusivamente, 2 edições do mesmo, o que é muito difícil de repetir, pois no mesmo ano académico propiciar 2 cursos é de facto, e foi de facto, muito desafiante. E concluímos, queremos com sucesso, porque assim continuamos, e realmente cabe-me, em especial, transmitir às entidades presentes, às entidades não presentes, portanto, aqui neste auditório, mas online, esta ideia, a ideia de que realmente existe uma comunidade
lusófona em sede tributária. Nós temos tido alunos oriundos do Brasil, com muito gosto. Tivemos, há pouco tempo, 2 dissertações brilhantemente terminadas. Portanto, foram 2 mestres brasileiros há poucos anos e realmente orgulhamos-nos disso, mas mais que orgulharmos disso, ficamos gratos realmente ao povo irmão brasileiro, porque realmente isso compõe efetivamente um caminho, um percurso não apenas interdisciplinar, que o é a matéria tributária, a matéria fiscal, mas também um percurso internacional e um percurso de vertente académica que une mais por esta via os cidadãos destes 2 países irmãos. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres, muito obrigado, bom congresso. Obrigada, professor. Agora, uma ponte direto ao Brasil. Eu convido com a palavra o presidente Kleber Cabral, do Sindifisco Nacional. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uma satisfação, uma honra participar desse Congresso Luso-Brasileiro. Estava aqui me lembrando, em 2019, a nossa abertura ali na Sala São Paulo, com o nosso irmão do Fisco Português, o Nuno, e 2020 a impossibilidade de realizar por conta da pandemia, e dessa vez, em 2021, com muita coragem, e com apoio marcante, decisivo da PIT, na pessoa do Nuno, conseguimos aí organizar esse nosso evento, parte presencial, parte à distância, remotamente. Assim como o Rodrigo falou, acho que a minha parte agora é mais realmente agradecer. Nós vamos ter uma etapa onde teremos uma programação apenas para falar especialmente do papel da administração tributária no combate às desigualdades e como as entidades de classe têm contribuído para isso. Eu queria, nesse momento, agradecer muitíssimo a todos que estão nos acompanhando, às autoridades do governo português que estão participando e prestigiando esse evento, também às autoridades do governo brasileiro, cumprimentar o nosso secretário da Receita Federal, Tostes, nosso colega auditor fiscal, também o Márcio Verde, nosso colega que secretaria a CIET, os nossos parceiros aqui, presidentes de entidade de classe, o Mauro Silva na Unafisco e o Rodrigo Espada na Febrafit, e muito especialmente os nossos irmãos do Fisco Português, da PIT, os inspetores tributários de Portugal, na pessoa do Nuno, nosso colega, nosso irmão do Fisco, que tem trabalhado muito para essa aproximação, esse congraçamento entre os fiscos da língua portuguesa. Nós temos, falar um pouquinho só da nossa entidade, o Sindifisco Nacional é uma entidade que goza de uma condição muito especial dentro das entidades de classe do serviço público brasileiro. Ela é vista como aquela que tem dos maiores, se não o maior percentual de adesão. Nós temos aí mais de 90% dos auditores fiscais são filiados à nossa entidade, inclusive os aposentados. Isso nos dá, entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 22 mil filiados. E é com essa legitimidade que nós temos participado de forma muito ativa e muito construtiva dos projetos que têm tramitado no Congresso Nacional Brasileiro a respeito de tributação sobre a renda e tributação sobre consumo, especialmente. E depois, no momento próprio da nossa pauta, a gente aprofunda essa questão que, para nós, é, sem dúvida, central, o papel que as administrações tributárias e nós, como autoridades tributárias e aduaneiras, temos no combate à desigualdade. Nesse momento, eu agradeço a todos e desejo uma excelente reunião, um excelente congresso para todos nós. Obrigado. Obrigada, presidente Kleber. Agora eu convido o presidente da Unafisco, Mauro Silva, também falando conosco online do Brasil. Bom dia a todos. Bom, no Brasil, pelo menos. Bom dia a todos e boa tarde para aqueles que estão em outro horário, aqui também quase nesse horário de boa tarde. Cumprimentar, então, a todos os que estão na mesa, o secretário Tostes, o
presidente do CIET, Márcio Verde, presidente da PIT Nuno, presidente da FEBRAFIT Espada, presidente do Sindifisco Kleber, todas as demais autoridades. Para aqueles que não têm proximidade ou não conhecem proximamente a Unafisco é uma associação, diferentemente do Sindifisco, que é o sindicato. Nós somos a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal e de âmbito nacional, e estamos nessa parceria com a FEBRAFIT já há alguns anos, de maneira bastante produtiva, né? Estivemos lá no Congresso em Porto, com grande sucesso, com grande alegria, apoiando essa iniciativa. Eu queria só dar uma breve palavra no sentido de que vamos discutir aqui no Congresso reforma tributária e desigualdade, e falar que reforma tributária não é um projeto estritamente técnico, é um projeto de toda a sociedade, não é um projeto estritamente técnico, é um posicionamento nosso, é um projeto da sociedade que depende do momento político, da conjuntura política, né? Obviamente que depende de um amplo debate técnico que o preceda, mas e que delimite, coloque limites técnicos para o debate, mas depende de uma conjuntura política, né? Sem um governo forte, sem uma maioria significativa no parlamento, os bons debates técnicos não serão respeitados. Essa é a experiência aqui no Brasil. Então, não se pode pensar na reforma tributária se juntando apenas acadêmicos. É preciso que, depois do debate acadêmico, haja um grande entendimento nacional. Então, uma reforma tributária depende, então, de um ambiente político. Eu diria que, num país como o nosso, que tem reeleição, eu diria que é um projeto para um segundo mandato de um governo de amplo apoio na sociedade. Isso é um pensamento de visão política que eu tenho, mas o fato é que precisa desse apoio, né? No Brasil, por exemplo, hoje nós não temos essa condição no nosso VEDO Unafisco, nós não temos as condições políticas necessárias para que... primeiro, não fizemos um debate técnico adequado que preceda isso até hoje, ouvindo a todos. Mas nunca que uma reforma tributária vai agradar a todos, e por isso que a política e a maioria política e o governo estruturado deva ter esse governo estruturado, essa maioria, para definir bem os limites. Hoje isso não acontece no nosso país. O projeto chega no parlamento e não respeita limite nenhum técnico, porque não há um sentido político adequado. Não faço isso como crítica, é apenas uma constatação. Então, hoje nós temos um domínio no Congresso e até no governo de ultraliberais e liberais que veem a administração tributária e o Estado como dispensáveis. E não vem espaço algum para a tributação influir no combate à desigualdade. Então, isso nós temos que levar em conta nos nossos debates aqui, essa conjuntura no Brasil e em qualquer outro país, que tem que olhar o técnico como o político e ver como levar em conta essa conjuntura política, né? Se a gente ficar no discurso técnico sem enxergar isso, nós não teremos relevância nas transformações. É isso que eu faço essa provocação inicial, com a licença de todos, por esse tempo, faço essa provocação, e aí vou encerrando então a minha fala, deixo então com essa ousadia aí dessa provocação inicial e convido a todos a um amplo debate nesse congresso. Com certeza teremos grandes falas, grandes debates. Então, agradeço aí a oportunidade, cumprimento a todos e vamos ao nosso congresso. Com a palavra agora o senhor José Barroso Tostes Neto, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Bom dia a todos, boa tarde àqueles que estão aí em Portugal. Eu quero saudar, primeiramente, os organizadores deste congresso, o presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, presidente da Unafisco, Mauro Silva, do Sindifisco, Kleber Cabral, o presidente da
APIT de Portugal, o Nuno Barroso, e o Dr. Pedro Marinho, da Law Academy. Quero saudar também o prezado amigo Márcio Verde, secretário executivo do CIAT, os secretários estaduais de Fazenda, que também estão conosco, o Décio Padilha, o Marcelo Altoé, o Luiz Fernando e o Alex Del Giglio, bem como as autoridades de Portugal, começando pela doutora Helena Alves Borges, diretora-geral da Administração Tributária de Portugal, nossa companheira de trabalho, de missão e de desafios, bem como o doutor Antônio Mendonça Mendes, secretário de Estado de Assuntos Fiscais de Portugal. Primeiramente, registrar aí a importância do tema que foi selecionado pelos organizadores deste congresso, do imposto e o combate às desigualdades. Nós sabemos todos, né, que entre as principais funções do Estado está justamente a de promover a alocação dos recursos, a estabilização, mas também a distribuição, a função distributiva, que entendemos como aquela função que deve promover ajustes na distribuição de renda com o objetivo de torná-la mais equilibrada e mais justa. A importância dessa função distributiva do Estado é exatamente combater as desigualdades de renda, promovendo a arrecadação tributária para que o Estado possa prover a toda a sociedade os serviços básicos. Portanto, é dever do Estado combater a desigualdade social para que todos tenham uma vida condigna, sem prejuízo da liberdade e da democracia. E, nesse particular, a tributação é um importante instrumento para que o Estado dispõe para promover essa redistribuição da riqueza. Por isso, a importância de promover esse debate, essa discussão, mostrando o vínculo que existe entre tributação e distribuição de renda e justiça social. Porque, nesse contexto, é dever de todas as administrações tributárias orientar suas atuações para promover a justiça fiscal, que é um meio para se alcançar a justiça social. E as suas ações, tanto no sentido de propor ajustes na legislação, como as próprias ações de gestão e de administração tributária. As alterações propostas nos sistemas tributários, por meio das reformas, devem certamente priorizar mudanças que assegurem esse caminho para a justiça fiscal, principalmente buscando eliminar privilégios e observar os princípios da capacidade contributiva e garantindo principalmente a progressividade na imposição tributária. Nós todos temos consciência de que a desigualdade social, também chamada de desigualdade econômica, é um problema social que existe em todos os países do mundo, certamente um dos maiores desafios de todos os países. E é consequência principalmente da má distribuição de renda ou da falta de investimentos na área social. Porém, se um país não consegue atender às necessidades básicas da grande parte dos seus cidadãos, tampouco conseguirá prosperar de forma equitativa. O mundo todo enfrenta a dura realidade de um cenário global profundamente desigual, em que os problemas econômicos, as desigualdades, a insegurança no emprego levam ao aumento da pobreza. As diferenças de renda, as desigualdades, a falta de oportunidades estão criando um círculo vicioso de desigualdade, frustração e insatisfação. Segundo o estudo recente divulgado pela Organização das Nações Unidas, nos últimos 15 anos aumentou a porcentagem da riqueza global acumulada pelas pessoas que ocupam o 1% mais alto da pirâmide de renda. No outro extremo, aquelas pessoas que ocupam
os 40% mais baixos dessa pirâmide de rendimento, de renda, ganham menos de 25% de toda a riqueza produzida anualmente, o que tem propiciado um aumento maior ainda da desigualdade a cada ano. E, para agravar mais esse quadro, a pandemia da Covid-19 realçou e acentuou mais ainda esse problema dessas desigualdades sociais. Vários indicadores revelam que os mais necessitados foram duramente afetados e levarão, em média, mais de uma década para voltar ao nível que estavam antes da crise, enquanto os mais ricos, em pouco mais de 9 meses, em média, podem recuperar suas perdas. E não é só o diferencial entre pobres e ricos que se busca combater. Porém, também, além da desigualdade social, há desigualdades regionais, raciais e de gênero, que são importantes vertentes, pois todos, sem distinção, devem ter oportunidades e direitos iguais. Particularmente aqui no Brasil, estamos vivendo períodos de reformas, em que se busca propor ajustes e um sistema tributário mais justo. A Receita Federal do Brasil vem atuando na discussão, na elaboração, na formulação de projetos de lei, mais recentemente o projeto de lei 3887, que trata da contribuição sobre bens e serviços, que promove reformas profundas na tributação de bens e serviços, com a extinção das contribuições do PIS e da COFINS, e o projeto de lei 2337, que altera a legislação do imposto de renda também, com alterações importantes. Além, é claro, de todo o debate que se está travando em torno da proposta de emenda à Constituição no Senado, a PEC, que visa construir uma tributação única, nacional, sobre bens e serviços. E a Receita Federal vem tendo uma participação intensa também nas medidas de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid, que vem atingindo de forma mais forte os mais vulneráveis. Em 2020, foram inúmeras medidas de política tributária, com diferimentos, desonerações tributárias, em benefício de empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, de pessoas físicas, bem como uma série de medidas administrativas envolvendo diversos processos tributários na área de cadastro, de cobrança, de fiscalização e aduanas, para mitigar esses efeitos da pandemia. Destacar o trabalho que vem sendo feito de forma extraordinária pela aduana, né, no processamento e liberação de, não somente de vacinas, mas de todo um conjunto de produtos médicos de prevenção e tratamento da Covid, que tem sido fundamental para assegurar o fluxo, que tem viabilizado avanços importantes na vacinação da população brasileira. Igualmente importante foi assegurar os níveis de arrecadação tributária, porque, passado aquele impacto profundo inicial decorrente da paralisação das atividades econômicas, tem sido um árduo trabalho, um grande desafio, buscar recuperar e manter os níveis de arrecadação, porque são recursos fundamentais para a estabilidade da economia brasileira, bem como para financiar os serviços públicos e os programas que beneficiam os mais vulneráveis nesse momento de tantas dificuldades. No âmbito internacional, não há como deixar de comentar o recente acordo no âmbito da OCDE para tratar os desafios fiscais decorrentes da digitalização da economia, que contou com a participação de 136 dos 140 países que compõem o grupo de trabalho, dentre eles incluído Brasil e Portugal. Temos uma profunda compreensão de que essa solução vai contribuir para a redução das desigualdades entre ricos e pobres, ao promover a distribuição de parte dos lucros dessas multinacionais e ao desestimular o uso de paraísos fiscais para evitar o pagamento de tributos. Porém, por outro lado, temos também plena consciência de que não é o ideal. Aliás, o Brasil defendeu parâmetros distintos daqueles que constaram do acordo final.
Não obstante, temos também a consciência de que é o primeiro passo e poderá ser aprimorado ao longo da sua implementação, e contribuições muitas poderão vir, e esse importante Congresso de Auditores Fiscais, na sua 5ª edição, auditores a quem cabe a missão de aplicar e gerir os sistemas tributários, poderá, e certamente o fará, oferecer importantes contribuições, propostas, sugestões para o enfrentamento desse grande desafio que é o combate às desigualdades. Um bom dia, uma boa tarde novamente. Eu desejo um excelente congresso a todos os participantes, agradecendo também pelo convite de participar aqui desta abertura. Um abraço a todos. Com a palavra, o secretário de Fazenda de Pernambuco, o senhor Décio Padilha. Bom dia e boa tarde a todos. Aqui no Recife, Pernambuco, está na faixa de 30 graus, estamos aqui em pleno verão, e sei que nossos amigos aí portugueses conhecem e sabem bem a história do nosso Recife, que foi construído junto com o nosso grande e amado país, Portugal. Eu queria agradecer a organização do 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, agradecer também a Rodrigo Espada, meu amigo Tostes, Kleber Cabral, Mauro Silva. Um pontinho de discordância aqui com o Mauro Silva faz parte, eu como Concefaz. Foi debatido muito a reforma tributária, 3 anos de debate, mas em momento oportuno a gente conversa. Marcelo Verde, meus amigos e colegas secretários de Fazenda, Luiz Fernando, Marcelo Otoé e Alex. Meus senhores e minhas senhoras, este tema, para o nosso Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, é extremamente rico e vem sendo sempre debatido a questão do imposto e como combater a desigualdade. A nossa proposta, que começa a ser debatida lá atrás, e que os secretários que aqui estão presentes tiveram a oportunidade desde 2019 a estar juntos nessa construção, foram 27 secretários construindo, nossa proposta de reformulação tributária, que acaba com o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, mudou um pouco a questão do IPI, mas essa proposta teve um debate presente e muito forte da Receita Federal do Brasil, através de Tosh, e do próprio ministro, né, Tosh, Paulo Guedes também, que ajudou bastante nesse debate, e evoluiu e mudou muito. Nessa proposta, a gente tinha 2 eixos de combate à desigualdade. Tem um eixo de combater a desigualdade do ponto de vista individual do ser, a questão do sujeito, em virtude da regressividade muito forte tributária que se encontra no regime tributário brasileiro da tributação sobre consumo. Importante frisar que a tributação sobre consumo está na casa de 49% da carga total tributária, que hoje caminha, dependendo dos cálculos do corte do período, na casa de 33%, a carga tributária brasileira. Então, 49% disso é tributação sobre consumo. Essa tributação sobre consumo, ela tem um tributo chamado ICMS, histórico, tributo dos anos 60. Esse tributo, que começou como ICM, ele é um tributo de alta sustentabilidade para os estados, para os 27 estados brasileiros, 26 estados mais o Distrito Federal, porque esse tributo significa mais de 70% da receita da gente, dos estados, e esse tributo ele é sobre consumo extremamente regressivo, uma vez que a tributação sobre consumo não respeita a capacidade contributiva das pessoas, então o pobre paga proporcionalmente muito mais de que o classe média e o rico. A citar claro exemplo da famosa cesta básica, a citar o princípio da essencialidade do produto ou da mercadoria, princípio esse muito questionável do ponto de vista técnico, porque se você coloca numa cesta básica uma série de produtos de consumo em que também a pessoa de poder aquisitivo alto vai consumir, feito feijão, feito arroz, determinadas carnes, você está
reduzindo a carga tributária para pessoas ricas e pobres na mesma proporção. Então, você está criando uma regressividade imensa, porque você não trata a questão do pobre, especificamente do sujeito, daquele que é vulnerável economicamente. E, para fazer uma pequena brincadeira, se você pesquisar, vai encontrar no passado, nas cestas básicas, que reduz linearmente a carga tributária de todos, salmão. Vai encontrar salmão. Vai encontrar bacalhau, vai encontrar de tudo, né? Então, hoje em dia, acredito que não tenha mais. Mas em pesquisas do passado, sim. Então, isso mostra como perdido estava esse princípio da essencialidade da mercadoria ou do produto. Não funciona. Ele cria mais regressividade. Nesse contexto, tem um outro eixo também da desigualdade que o imposto pode, sim, deve combater. A desigualdade regional, a desigualdade do sujeito, eu já falei, diretamente da regressividade tributária sobre o consumo, que no caso dos estados é a carga maior tributária e do Brasil quase a metade. E quando você vai para a desigualdade regional, que vai afetar também o indivíduo, mas ela começa de um complexo de região e histórico, o desafio também é enorme. E qual a solução para isso? O que é que o nosso Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, juntamente depois que teve um processo muito longo, a gente construiu uma proposta, essa proposta foi histórica, 27 estados, amigos, contando o Distrito Federal, 26 estados do Distrito Federal, 27 governadores apoiaram a proposta quando há 30 anos não era possível um consenso desse, nunca se conseguiu, há 30 anos se tentava, e se apoiou uma proposta que elimina essas tributações regressivas sobre o consumo e cria um imposto sobre valor adicionado, um único imposto. Na proposta original, era um IVA único. Ele virou dual, parte da União, parte do Estado e municípios. Mas depois de muitos e muitos debates, com diversas instituições. Nesse contexto, a gente trabalhou a regressividade, como eu falei do IVA, mas também a regressividade, não regressividade, a desigualdade enorme regional que o Brasil tem. Através de que princípio? Princípio do destino. O princípio do destino, ele é um princípio praticado por todos os países envolvidos do mundo. A tributação sobre destino, ela também combate a desigualdade, porque aqueles estados que não são de produção, de alta produção, aqueles estados que eles mais consumem, como os estados do Norte e Nordeste, e para dar alguns dados importantes, o Nordeste, que é uma região muito densa, uma região que é responsável por 30% da população do país, responde com menos de 14% do PIB. O Nordeste responde com menos de 14% do PIB e corresponde a um pouco mais ou na casa de 30% da população brasileira. Então, quando você coloca um princípio de destino pleno, você está fazendo com que os estados pobres consumidores fiquem com aquela tributação. E aí é um remédio direto ao combate à desigualdade regional e social. E voltando ao aspecto dessa proposta, que ela, além de acabar com o sistema não só regressivo, mas muito oneroso para recolher tributo, muito complexo, tributo por dentro, feito ICMS, cada estado legislando, a União também criando sua legislação de PIS/COFINS, os municípios de ISS. Então, além de ser extremamente complexo, que eu chamaria de um manicômio tributário, o sistema brasileiro tributário pode sim, deve ser enquadrado como um manicômio tributário. Você pegar um estado médio feito Pernambuco, de 10 milhões de habitantes, ele produz 575 atos de mexida no seu tributo mais importante, ICMS. Tu imaginas agora colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sai de ICMS, vai para PIS/COFINS, vai para o ISS, uma empresa ter que entender tudo isso, muito complexo. E essa complexidade, ela também vai gerando cada vez mais dificuldade na empregabilidade, travando investimento, fazendo com que a gente gere pouquíssima renda, como poderia melhorar bastante se tivesse um sistema padronizado e simplificado. E nesse contexto, a gente criou um mecanismo da devolução parcial na nossa proposta, que está lá na PEC 110, através do relatório do senador Roberto Rocha, já protocolado e tramitando no Congresso Nacional.
correndo seu tempo para 5 dias úteis de emendas individuais. Hoje é a realidade, está sendo votado no Senado. Nesse contexto, a gente tem que a pessoa pobre na forma da lei, que todos nós temos os cadastros nacionais das pessoas vulneráveis, todos interligados, ele pagará o tributo com todo mundo, mas terá no mês subsequente a devolução parcial daquilo que ele pagou, do tributo sobre consumo, do nossa parte do IVA dual. Então, isso sim é combater a pobreza através de uma tributação nova, moderna, conectado com as melhores práticas internacionais. Quem é pobre na forma da lei, informa no sítio, na internet, naquelas páginas dos fiscos, sua conta, seu CPF, seus dados pessoais, que a gente está dentro do cadastro, o sistema faz o batimento e faz no mês subsequente a devolução parcial daquilo que ele inseriu de notas de compra. Essa é uma ação afirmativa. Como o imposto pode melhorar, sim, a questão da desigualdade da pobreza. E na questão do princípio de destino, os estados mais pobres do Norte e Nordeste terão sua tributação reforçada, no entanto, colocamos para poder ter acordo um mecanismo de compensação da parte subnacional de estado e município para aqueles estados que perderiam muito, que são os mais industrializados, porque hoje o ICMS mesmo é de origem e destino, e com essa reforma, o IVA dual ele fica só no destino à tributação. Então, os estados mais produtores perderiam muito. Para poder nos apoiar, a gente criou um mecanismo para não ter perda nos primeiros 20 anos desses estados. Então, a gente vai se compensando e o ganho dos estados do princípio de destino será muito pouco no início, mas aponta para um futuro melhor, para uma desigualdade trabalhada de forma técnica e com um consenso de 27 estados. Então, esse tema muito oportuno no sentido de que existe sim a possibilidade de imposto, de tributos em gerais, serem um instrumento de melhorar, de combater a desigualdade, desde que a gente se prenda em 3 eixos. O primeiro, tecnologia. O segundo, as melhores práticas e as práticas internacionais do ensino bastante. E o terceiro, a visão de que, sem combater a desigualdade, não teremos um Brasil de 213 milhões de habitantes realmente caminhando para o desenvolvimento social e caminhando para uma civilização desenvolvida. Então, em curtas palavras, isso que eu queria colocar, que o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda passou 3 anos construindo uma proposta, ela foi totalmente, não digo totalmente, mas grande parte alterada, com participação da Receita Federal do Brasil, com participação do Ministério da Economia, com participação das confederações de comércio, de indústria, da CNM, dos municípios e, evidentemente, de todos aqueles que tiveram o interesse e o Congresso Nacional de construir uma proposta que ataque a subjetividade do indivíduo, ou seja, o sujeito que é pobre na forma da lei, que vai ter a sua devolução parcial, está previsto no texto constitucional da PEC 110, bem como também a desigualdade regional ampla, que será combatida com o princípio de destino. Muito obrigado e agradeço bastante em nome do nosso Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. Com a palavra agora, o senhor Marcelo Altoé, secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, da Fazenda do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, fazer um agradecimento pelo convite, a oportunidade de estarmos participando aí do evento dessa grandeza. Saudar ao Dr. Rodrigo Espada, o professor Neves Pereira, o Dr. Kleber Cabral, Mauro Silva, José Toches, o Márcio Verde, o Dr. Antônio Mendes, Pedro Falcão, o Nuno Barroso e a doutora Helena Borges e nossos colegas aqui, secretários de Estado. Fico muito feliz em estar podendo falar um pouquinho na abertura do evento de que vai ser tratada exatamente a questão da tributação e a utilização da tributação como instrumento de minimizar as desigualdades sociais,
E essa minha felicidade é fruto de que, na verdade, nossos amigos portugueses, né, em especial a academia portuguesa, está anos-luz à frente da academia brasileira no trato dessa matéria de utilização de tributação como uma ferramenta de desigualdade social. E eu digo isso porque já há algumas décadas, enquanto aqui no Brasil a gente vê estudo ainda de forma um pouco embrionária, mas em Portugal já há décadas se discute muito a necessidade do debate que envolve a questão dos deveres fundamentais. Então, me parece que nós temos que discutir muito uma revisitação do Estatuto Constitucional do indivíduo, né? E aqui muito do indivíduo brasileiro, porque a gente está no momento hoje de exaurimento desse paradigma constitucional, que ele é centrado, né, no prestígio unilateral de direitos. Ao passo que na verdade, o que me parece o correto, que a perspectiva necessária agora para minimizar essas desigualdades sociais é enaltecer que os deveres fundamentais eles têm que estar em aliança aos direitos fundamentais. Quer dizer, os deveres fundamentais eles vão ser utilizados exatamente como um instrumento para a promoção desses direitos fundamentais. Então, o reconhecimento de que não pode existir direitos sem deveres, né, de que todos os direitos fundamentais, de todas as naturezas, de todas as dimensões, existem necessariamente a consagração também de deveres fundamentais. E para que isso seja possível, a gente tem que absorver que esses deveres fundamentais têm que ser categorias constitucionais autônomas, né, que junto com os direitos fundamentais compõem o mesmo programa constitucional dotado de completude, né, notadamente com o objetivo de minimizar essas desigualdades sociais. Para isso, é que se faz necessário também ler, se interpretar esses deveres fundamentais, dando a eles um caráter principiológico, né, também como mandamentos de otimização, se valendo aí da teoria externa das restrições, da teoria relativa do núcleo essencial, que são temas que são muito abordados aí pela doutrina portuguesa, né? O professor Neves conhece esse tema como ninguém, mas também a gente tem aí a principal referência portuguesa, né, o professor Nabais, no trato aí dessa matéria. E aí, dentro desses deveres fundamentais, obviamente, a gente vai tratar também um pouquinho da questão do dever fundamental de pagar tributo, né? No caso brasileiro, é de se entender que a existência desse dever fundamental de pagar tributo, ele está implícito na Constituição Federal, né? Em Portugal ele é explícito, né? Mas o nosso ele é implícito porque ele, naturalmente, é aquele que permite o financiamento do Estado fiscal, né? E a própria Constituição Federal nos dá fontes de legitimação desse dever fundamental de pagar tributo, né? Quais sejam a questão que envolve a dignidade humana, a promoção das garantias e os direitos fundamentais, a reprodução do Estado democrático de direito. E aí é exatamente esse dever fundamental de pagar tributos que nos dá a interação ativa, né, com outros princípios que também são importantes para diminuir a desigualdade social, que é o princípio da solidariedade, o princípio da capacidade contributiva e da isonomia. Então, para que esse também dever fundamental ele consiga atingir esses objetivos, a gente tem que dar uma consequência prática do reconhecimento desse dever fundamental de pagar tributos, senão a gente só fica no plano da teoria e a gente não consegue fazer os avanços necessários para diminuir as desigualdades sociais. Então, aqui eu aponto 7 consequências práticas do reconhecimento do dever fundamental como conceito autônomo, né? Primeiro, que esse dever fundamental de pagar tributos ele deve ser levado em consideração no desenho da legislação tributária, né? O Décio conhece como ninguém os debates no âmbito do Concefaz, da reforma tributária, mas aqui é um caso claríssimo de aplicação prática do dever fundamental de pagar tributo no desenho dessa legislação tributária. Quer dizer, isso está sendo levado em consideração muito no projeto da PEC 110. No segundo efeito prático, que o dever fundamental de pagar tributo deve ser um vetor hermenêutico da legislação tributária, ou seja, a legislação tributária ela tem que ser gestada considerando esse dever fundamental. Um outro efeito prático são as relações limitativas entre os direitos e deveres
fundamentais para que estes assumam como restrição aos conteúdos daqueles, né? Ou seja, é necessário que se reconheça que o dever fundamental ele pode, né, em alguma medida, restringir algum direito individual. É necessário também que o dever fundamental de pagar tributo sirva como parâmetro de controle de constitucionalidade da legislação. A gente tem aqui no Brasil um aspecto importante desse vetor prático do dever fundamental de pagar tributo, que é o julgamento que está havendo no Supremo Tribunal Federal, que discute o parágrafo único do artigo 116 do CTN, que trata das normas gerais anti-elusivas, né? Então, esse julgamento está em curso no Supremo Tribunal Federal e a verificação do dever fundamental de pagar tributo não está sendo levado em consideração como um vetor de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Essa consequência prática acaba atraindo uma nova, que é a justiciabilidade do dever fundamental de pagar tributo. Quer dizer, você pode discutir judicialmente eventual questão que envolve o dever de pagar o tributo, né? E, por fim, e talvez o mais importante, que o reconhecimento desse dever fundamental de pagar tributo, ele faz uma aproximação entre o estudo das receitas, ou seja, o estudo arrecadatório, com o estudo das despesas, né, com os gastos públicos no escopo do controle social, o Estado democrático, o controle social democrático das atividades do Estado. Então, eu gostaria de finalizar mais uma vez agradecendo e colocando que eu acho que essa análise de dever fundamental de pagar tributo, ele deve estar como uma base de sustentação teórica, mas não só teórica, mas teórica e prática, como um instrumento de minimizar as desigualdades sociais, tá? Muito obrigado aí pela atenção e, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de participar do evento. Nós é que agradecemos ao senhor secretário Marcelo, do Estado do Espírito Santo, a palavra, e eu relembro aos nossos nobres participantes o nosso compromisso com a agenda programada de apresentações, logo as falas não poderão ultrapassar 5 minutos. Dito isso, eu convido o senhor Luiz Fernando Pereira da Silva, secretário de Estado de Finanças de Rondônia. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da PIT, Nuno Barroso, em seu nome, os nossos anfitriões portugueses, que também organizam esse espaço de diálogo, de discussão tão rico. Cumprimentar o presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, em seu nome, os demais representantes dos servidores do fisco brasileiro. Cumprimentar o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, meu amigo, que tanta contribuição tem dado a esse diálogo, né, para encontrar caminhos para a modernização do sistema tributário nacional. Cumprimentar o Márcio Verde, né, do CIAT, em seu nome, os demais especialistas que tanto contribuem para essa discussão. E, por fim, o secretário Décio Padilha, meu amigo, que tem liderado essas discussões lá no Concefaz, para a gente tentar evoluir. Em seu nome, Décio, cumprimentar os demais colegas secretários de Fazenda, demais autoridades participantes desse evento. Esse é o segundo congresso que eu participo, né, Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais, e, de fato, tem sido extremamente enriquecedor para mim, enquanto secretário, beber dessa fonte, entender a visão dos especialistas e o que a gente pode fazer para aprimorar a justiça fiscal, né, nos nossos países, Brasil e Portugal. A experiência de Portugal tem sido muito útil para nós. Eu lembro dos estudos da professora Rita Della Féria, dos estudos que o CECIF também apresentou a partir desses encontros, e isso tudo tem embasado boa parte das nossas decisões. Rondônia é um estado pequeno aqui no noroeste do Brasil, tem uma participação no PIB de menos de 1%, uma população de 1.800.000 habitantes, mas ainda assim a gente consegue acrescentar muito na qualidade da nossa gestão a partir dessa interação com os especialistas no mundo. E o tema desse congresso, que para mim é muito caro, a questão de aprimorar o uso da política tributária, da política fiscal no combate às desigualdades, é algo que, para mim, encontra uma aspiração minha como auditor fiscal, como secretário de Finanças desse Estado, que é
encarar a política tributária naquilo que ela de fato é, na sua dimensão enquanto política pública. Muitas vezes nós olhamos a política tributária como sendo apenas o instrumento de financiamento das demais políticas públicas, como sendo apenas aquilo que vai viabilizar a entrega de bem público para a população. Mas é importante, cada vez mais a gente tem visto isso, que nós estamos assumindo essa vocação de que a política tributária é em si mesmo uma política pública. Em si mesmo ela tem valor público para promover bem-estar social. À medida que evita a concentração de renda, à medida que ela é utilizada no combate às desigualdades, como vai ser discutido nesse Congresso, então ela encontra a sua vocação que vai muito além do que financiar as demais políticas. Nesse sentido, o Estado de Rondônia tem colocado em prática boa parte desse embasamento teórico, conceitual que a gente tem recebido na interação com os demais atores do sistema tributário. E, por exemplo, nós aprovamos, na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária do Brasil, o CONFAS, autorização para concedermos a isenção de ICMS para as famílias de baixa renda, da faixa de extrema pobreza e pobreza, que participam do nosso cadastro único, dos programas assistenciais do governo federal, que o governo estadual também utiliza. Com isso, nós vamos colocar em prática o princípio constitucional, previsto lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição brasileira, de adequar a carga tributária com a capacidade contributiva, iniciarmos o resgate dessa nossa dívida com a sociedade, de reduzir o nível de regressividade do nosso sistema tributário, que o Décio falava pouco, que tantos já comentaram aqui. Essa dívida que nós temos, ela precisa começar a ser resgatada e o mérito dessas discussões é nos dar instrumento, nos dar visão de como enfrentar esse problema. Por isso, acredito que participar desses eventos deve ser algo que a gente encare com muita disposição, com muita boa vontade, porque é a partir daí que a gente consegue adequar as nossas ações para produzir justiça fiscal, para reduzir as imperfeições, as perversidades que muitas vezes nosso sistema tributário embute. Então, ainda este ano, nós lançaremos nosso programa Imposto Mais Justo, que vai nessa linha da pessoalização do nosso Imposto sobre Consumo, o ICMS, o que permitirá devolver às famílias de baixa renda esse imposto embutido nas compras que eles fizeram, nas mercadorias que eles adquirem. Então, quero saudar aqui a todos, agradecer pelas contribuições, agradecer pelo conhecimento compartilhado e desejar a todos um excelente congresso e que muitas ideias possam mudar o perfil de justiça nas nossas administrações tributárias de Brasil e Portugal. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Alex Del Giglio, secretário de Estado da Fazenda do Amazonas no Brasil. Na ausência de conexão com o senhor secretário do Estado da Fazenda do Amazonas, eu terei a honra de convidar Helena Alves Borges, diretora-geral da Administração Tributária de Portugal, para falar conosco. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom dia, admito, no Brasil, àqueles que nos ouvem à distância. Eu faço o avançado da hora, procurarei, enfim, poupar nas palavras, mas não poupar nos agradecimentos. Como me compete, venho, enfim, hoje aqui agradecer a organização deste evento, a todos aqueles que participaram nesse laborioso trabalho que nos permitiu este extraordinário ponto de encontro e de reflexão. E faço esse agradecimento ao Dr. Nuno Barroso, por todos aqueles que participaram, e à APIT, e deixo um agradecimento naturalmente grande a todos aqueles que se juntaram aos trabalhos do Congresso para participar e beneficiar das reflexões que naturalmente todos os painéis nos vão proporcionar. Aos membros desta sessão de abertura, dirijo também naturalmente um cumprimento alargado aos que estão presencialmente e aos que estão
enfim, distantes por força das circunstâncias, mas é sempre um importante momento do encontro. E o encontro é nos propósitos, é nos interesses, é na amizade, é nas redes de network e de conhecimento que se constroem, é no reforço dos laços de cooperação administrativa que naturalmente existem entre os países um pouco por todo o mundo, mas em particular com o Brasil, com quem temos estreitas relações de trabalho, grandes envolvimentos em projetos de vária ordem entre as administrações e como membros da CPLP, naturalmente temos no domínio aduaneiro uma colaboração estreita e profunda que nos une e de que nos sentimos muito orgulhosos, e por isso também aqui dirijo um especial cumprimento ao Secretário da Receita do Brasil, ao Dr. José Tostes, por essa importante colaboração que é para nós uma referência a todos os níveis, mas sobretudo uma alavanca de transformação em que nos inspiramos muitas vezes nas soluções técnicas que vamos encontrando, nos projetos que desenvolvemos e na forma como as nossas equipas se vão mutuamente estimulando, que é disto que vive o conhecimento, é da dialética, do estímulo, das oportunidades. E essa oportunidade nós encontramos-la naturalmente neste ponto de encontro deste 5º Congresso e por isso parecia-me importante reforçar a importância deste momento. Depois, para além destes agradecimentos, talvez assinalar o momento que estamos a viver. Pronto, a pandemia apenas o tornou mais claro para todos nós que estamos a viver na sociedade momentos de transformação acentuada. Às vezes não temos disso consciência, porque a mudança se faz silenciosamente, mas temos que ter a capacidade, quando temos as responsabilidades que temos, de a observar, de a antecipar, de a promover. É isso que vimos fazendo há muito tempo em Portugal, e estou certa que na administração tributária, na Receita Federal, no Brasil se passa o mesmo, vamos nos observando uns aos outros, mas é essa a obrigação das administrações tributárias, estarem preparadas para ancorar as transformações que o sistema fiscal acaba por nos, enfim, impor e a sacar-nos responsabilidades de o executarmos. E é isso que as administrações tributárias e aduaneiras, um pouco por todo o mundo, fazem, é serem a instituição capaz de promover a igualdade, desbatendo as desigualdades, criando condições para que as demais políticas públicas possam ser delineadas, possam ser pensadas, possam ser executadas, porque há uma capacidade de executar os orçamentos em cada ano, de desenvolver soluções que as viabilizem. E, portanto, muitas vezes não há absoluta consciência nos cidadãos da importância que estas instituições têm no desenvolvimento harmonioso e sustentado das respectivas economias, da sociedade, daquilo que são os elementos essenciais do desenvolvimento humano, quase, porque as questões económicas têm depois uma importância decisiva nos avanços sociais que proporcionam e na disponibilização de meios ao serviço de causas em que nos revemos e nas escolhas que em democracia, em escolhas livres fazemos e queremos ver concretizadas, e os meios alcançam-se por via da implementação daquelas que são as regras que escolhemos ter vigentes em cada um dos nossos países. E, portanto, é isto que eu acho que fazemos enquanto administração e fazemos-lo através dos nossos profissionais. Eu acho que isto é muito, muito importante aqui sublinhar. Nós precisamos de ter instituições sólidas, com valores, com princípios, com conhecimento técnico, com potencial de transformação dentro da organização e colocá-lo ao serviço do país. E quando nós temos estas reflexões mais alargadas que combinam administração com opções de política fiscal, com outras opções e escolhas mais no campo ideológico, alargamos os horizontes daquilo que são, enfim, o campo de aplicação do quadro fiscal, tornamos os nossos profissionais mais conhecedores, com compreensão mais global e com mais obrigação de terem uma atuação conforme ao quadro legal, conforme aos princípios, conforme às sensibilidades da nossa própria população e por essa via alcançamos aceitação social, que também é preciso que aconteça para que
a instituição não seja temida, seja respeitada, existam laços e relações de confiança que nos aproximam e que cada cidadão apoie a sua administração, porque essa é a condição essencial para que politicamente se façam os investimentos que são necessários para que o país avance. Se não houver a compreensão de que é preciso apoiar as administrações, quer com recursos financeiros, quer com recursos humanos, quer com recursos tecnológicos, o país não pode ter certeza de que tem condições para implementar as transformações do sistema fiscal que, à escala global, se antecipam, se desenham, e isso é também por esta via passível de ser alcançado, aumentar a consciência dos deveres, dos direitos e deveres de cidadania, mas sobretudo da exigência que cada um dos cidadãos deve ter de sentir que a sua administração está suficientemente capacitada para o servir. E eu sublinho que essa é realmente a função de uma administração tributária e aduaneira. Servir o país, promover igualdade em variadíssimas dimensões da vida social, quer seja por via da função da arrecadação da receita, quer por via da promoção de uma concorrência sã e leal, na medida em que faz com que cada um cumpra as suas obrigações, dê o seu contributo para a arrecadação da receita, proteja a sociedade e garanta que os fluxos de comércio são lícitos, são seguros, são capazes de promover um ambiente económico que garanta crescimento económico e que garanta outras dimensões da vida, do emprego, do desenvolvimento económico, assente também no respeito pelas questões da sustentabilidade e dos valores que hoje sabemos defender em termos da preservação do nosso ambiente. Portanto, se tudo isto for parte de um pacote global, as pessoas compreendem que sem esse investimento não há desenvolvimento sustentado. E isso é algo que eu não me canso de sublinhar, penso, aliás, que é minha obrigação, porque e digo isto particularmente pela administração tributária portuguesa, que muitas vezes nós damos por adquirido que aquilo que temos hoje está garantido para sempre. Isso não é verdade. Nós somos uma administração que é fruto de uma aprendizagem de gerações, é fruto do trabalho laborioso de cada um dos seus profissionais, dos dirigentes que por ela passaram e que soubemos sempre reinventar e melhorar, mas se deixar de haver investimento numa administração tributária, tal como se deixar de haver investimento num país, nós estamos a comprometer o futuro. E isso é da maior importância e eu acho que cada cidadão devia também sobre isso fazer o seu escrutínio, fazer a sua exigência, assegurar-se de que isso está salvaguardado. E sublinho isto pela importância que dou ao tema, não apenas enquanto responsável da administração tributária e aduaneira em Portugal, mas como cidadã do meu país e um pouco com a consciência que tenho do que para o futuro nos está reservado. Temos todos noção de que as fontes de informação se multiplicam, que a informação é hoje um ativo estratégico para as organizações, que não basta tê-la, não basta receber, não basta trocar informação, é preciso ter capacidade instalada para a tratar, para extrair valor dessa informação e fazê-lo com equilíbrio e ponderação para que em todos os momentos cada um dos nossos cidadãos se sinta respeitado e visado com equilíbrio nesta relação que se pretende cada vez mais de confiança, que é isto que nós temos que criar à nossa volta. E, portanto, naquilo que me diz respeito, acho que se estabelecem relações de confiança quando nós temos bem presentes os valores que devem nortear a nossa atividade, quando temos as pessoas conhecedoras, e o conhecimento é um elemento essencial, mas que se tem que renovar permanentemente, que se tem que alimentar das diferenças, da discussão, deste ambiente profícuo que nós temos que criar entre nós profissionais, entre nós e os cidadãos, entre nós e a academia, entre nós e aqueles que representam os nossos trabalhadores, como é no caso os organizadores deste evento, mas que são elementos essenciais para a gestão de uma organização com estas responsabilidades, na medida em que também tem que ter a visão dos trabalhadores e tem que se guiar também, tem que a ter também presente nas suas decisões.
E, portanto, eu não posso deixar de sublinhar a importância deste evento, de agradecer a oportunidade de vir aqui, enfim, deixar este meu registro, este meu testemunho, e de me comprometer com aquilo que são as minhas responsabilidades também, que é apoiar os profissionais que se envolvem nestas causas e de forma a que se sintam também valorizados na organização e não apenas nestas instituições onde têm esta representação e esta entrega. Eu acho que isso é bem conhecido entre nós, estou certo que no Brasil é igualmente assim, aliás, vimos isso mesmo, que os organizadores tiveram apoios das suas estruturas, dos representantes políticos e, portanto, há uma consciência coletiva que tem que existir de que a transformação não se faz apenas com a aprovação de leis, com acordos internacionais. Se não existir administração, não há capacidade de implementação, não há capacidade de promover a igualdade e combater as desigualdades. E, portanto, quando não for essa a visão que encontrarmos à nossa volta, em cada um dos cidadãos, em cada um dos nossos amigos, devemos procurar ajudar a melhorar a percepção que têm da importância do trabalho que estes profissionais desempenham na sociedade e garantir que em cada momento os sentimos respeitados e, naturalmente, que sabem atuar de forma a que cada um dos cidadãos a quem se dirigem sente também esse respeito da nossa parte. É essa a minha obrigação, é isso que ajuda a fazer todos os dias e é isso também que aqui venho fazer, num certo sentido, agradecer-lhes individualmente, na pessoa do Dr. Nuno Barroso e de todos aqueles que promoveram este evento pela prestimosa colaboração que sei que damos ao país todos os dias e onde muitas vezes se sente que há uma certa entrega e identificação com a missão. É talvez isso que mais caracteriza hoje os profissionais que se envolvem tão ativamente e que nas nossas administrações acabam por representar uma energia que se multiplica e que se coloca ao serviço do país, muitas vezes discretamente, muitas vezes sem nos fazermos notar, mas, sobretudo, conscientes de que o valor do nosso trabalho é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Nesse sentido, deixo um agradecimento a todos aqueles que dão um pouco de si, da sua vida, que privam as suas famílias de muito, em troca de o entregarem a um coletivo que são os nossos cidadãos. E aqui deixo, assim, este final da minha intervenção com este agradecimento a todos, mesmo àqueles que hoje reservaram uns minutos para ouvir estas minhas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Helena. E agora nós chamamos o doutor Márcio Verdi, que é secretário executivo do CIAT, para falar. Muito obrigado. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu, na pessoa, para ser mais curto, na pessoa da minha estimada amiga, doutora Helena Borges, eu queria saudar a todas as autoridades. E estou encantado de escutar a doutora Helena, porque esta madrugada eu estive da 1 às 6 da manhã participando do Congresso do Quênia, Congresso Africano com 30 países do Quênia, e foi exatamente na mesma linha apresentada pela doutora Helena que eu manifestei meus comentários, na necessidade do fortalecimento das administrações tributárias. Mas eu queria, além de saudar, parabenizar, vou mencionar as organizações, mas felicito a todos os amigos, a APIT, a FEBRAFIT, a UNAFISCO, o Sindifisco, a Law Institution, pela organização desse quinto encontro, importantíssimo encontro entre o fisco português, os auditores portugueses e brasileiros. Fico muito honrado de participar e queria mencionar um ponto que não foi mencionado em nenhum dos comentários anteriores, felicitar as organizações mais uma vez, pela edição do Prêmio Nacional de Cidadania Fiscal. Parabéns por continuarem com essa brilhante iniciativa que promove a ética e a cultura tributária nas nossas sociedades. Eu gostaria muito de estar aí pessoalmente para acompanhar a premiação do ano 2001 de Cidadania e Educação Fiscal. Parabéns em nome do CIAT, a todos os participantes, todos aqueles que se esforçaram
que apresentaram suas experiências e seus trabalhos. Eu queria felicitar de forma especial, nesse caso, a Febrafit, a Unafisco e o Sindifisco, e todas as associações também municipais, pela participação deles nesse importantíssimo momento que se discute uma reforma administrativa tão necessária, mas que eles estejam lá trabalhando pela defesa das nossas carreiras típicas de Estado e especialmente no caso das carreiras de auditores fiscais. Eu sou auditor fiscal aposentado, como você sabe, trabalhei mais de 30 anos no governo brasileiro, e eu posso dizer aos senhores que nós não encontramos organizações como a Unafisco, como a Febrafit, no caso aí a Febrafit é uma federação, mas por que não encontramos nem sindicatos fortes na maioria dos outros países? Porque não tem nem carreira, não tem carreira de Estado. Então, a maioria dos países ao lado, aqui nós somos vizinhos aí no Brasil, a cada mudança de governo, mudam as autoridades do nível médio-alto das administrações tributárias, existe uma inconstância. Eu não vou nomear países, mas eu tenho andado por mais de 40 países de forma permanente. E, às vezes, a gente trabalha duro para criar uma unidade, por exemplo, de tributação internacional, para preparar pessoas de preço de transferência. E quando a gente vê e diz, mas e onde está o grupo que estava aqui? Um foi para a Ernst Young, outro para a KPMG, outro foi para uma empresa privada, e cada 3, 4, 5 anos nós estamos preparando pessoas de forma incansável, porque é o nosso dever. Mas até para nós não nos abatermos, nós pensamos, pelo menos agora o setor privado vai contar com melhores profissionais e é nosso dever colaborar com as administrações, eternamente formando pessoas para as administrações tributárias. Essa é uma realidade, tanto que eu lhe digo, senhores secretários de Estado, autoridades, se eu pudesse espremer todos os problemas e debilidades que eu tenho visto no Caribe, na América Latina e na África, em uma única palavra, eu ia dizer recursos humanos, 2 palavras, mas é pessoal. É a falta da qualidade dos servidores. E nós, no Brasil, somos uma fortaleza, um orgulho poder apresentar as nossas carreiras municipais, estaduais, federal, que nos dão essa qualidade do setor público. Então, eu felicito o trabalho, Rodrigo, o seu trabalho, o trabalho do Kleber, do Mauro, nesse momento, o senador Anastasia e todos os secretários que estão também defendendo, porque a doutora Helena Borges falou muito bem, se nós não tivermos administrações tributárias capazes, como nós vamos implementar as medidas que logremos aprovar? Veja, senhores, se nós fizéssemos aqui uma lista rápida só na área internacional, todos estão falando como blockchain, como todos soubessem o que é uma cadeia de blocos. Todos estão falando do Pilar 1, do componente A, do componente B, do Pilar 2, de ação 3 do BEP, a CFC, ação 2 de híbridos, a ação do multilateral, a ação 12 do Disclosure of Information. Senhores, eu vou ser muito duro na minha palavra agora. Se nós prepararmos um simples questionário de 20 ou 30 ou 50 perguntas sobre as 15 ações do BEPS e selecionarmos 1.000 auditores latino-americanos e caribenhos ao acaso, eu não acredito que tenhamos 10 aprovados. 10. Então, como nós podemos, como um administrador tributário pode se sentir confiante de implementar todas essas medidas se nós não estamos preparados? Agora, a ação 12, que é uma ação muito preventiva, mais que reativa, mas ela prevê que o contribuinte vai dizer, esse é o meu planejamento tributário que eu quero fazer. Nós estamos preparados para receber
e dar uma certeza a esse contribuinte? Não estamos, de maneira nenhuma. Senhores, nós estamos falando, e vai ser muito importante, o mandatory disclosure, quer dizer, e o mandatory, ou seja, nós vamos ter que ir para negociações internacionais com árbitros que não conhecemos, nós não temos árbitros, temos que ter, e estamos preparados para sentar com os países desenvolvidos e enfrentar uma negociação de um acordo mútuo de procedimentos. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que não estamos. Então, quando eu vejo a doutora Helena falar do fortalecimento das administrações tributárias, isso para mim é fundamental. Se nós não atuarmos fortemente na capacitação e no fortalecimento das nossas carreiras, nós não vamos avançar. Eu lhes digo, porque esse é o meu trabalho, outra vez não vou nomear, mas nós temos países vizinhos que um departamento de informática tem 50 pessoas, todos atendendo a apagar incêndios, que não tem uma única pessoa olhando para as novas soluções que estão discutindo. Então, como nós podemos analisar e entrar e sentar? A OCDE tanto fala de equal footing, de igualdade de condições. Eu digo sempre, equal footing não é ter um voto, é ter capacidade de sentar lá e se fazer ouvir, é capacidade de chegar lá e se apresentar e discutir conscientemente, com razão, e medir os impactos e avaliar. Nós não temos equal footing nas discussões, porque nós não estamos no mesmo nível de preparo. Argentina, Brasil, Chile, nós temos aí 4 ou 5 países que, vamos dizer, a Nigéria, na África são 54 países, talvez a gente tenha 4 ou 5. Então, o mundo dos países de desenvolvimento, nós necessitamos muito desse fortalecimento das administrações tributárias em recursos orçamentários. Se nós não garantirmos um mínimo de investimento em tecnologia da informação, como volto a dizer, o Brasil é um caso à parte, mas a maioria dos países, às vezes o secretário do imposto, ele aproveita a confiança que tem o seu presidente nele para conseguir o mínimo de recursos para investimento da tecnologia da informação. Então, essa é a minha palavra final. Sobre o tema da redução das desigualdades, em 1 minuto, eu não creio que se vá alcançar reduzir desigualdades históricas somente pelo lado do gasto. É importantíssimo a participação do lado da tributação. Às vezes eu me assusto um pouco em ver quando nós sempre olhamos para o CDE como, é o CDE, o CDE, o CDE. Quando o nosso governo propõe tributar os dividendos, que todos os países da OCDE tributam em 20%, se gera uma discussão absolutamente nacional em contra a tributação dos dividendos. Talvez se o secretário tivesse proposto, me perdoe, doutor Tóssio, comentar, elevar a tabela para 35, muitos iam dizer fabuloso, muito interessante, e nós íamos estar atacando só meia dúzia de assalariados na fonte. Quando a gente faz uma proposta que vai tocar a prestadores de serviço, a profissionais independentes, aí então vira um caos. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu comentei isso, até a doutor Décio, com mais elevado respeito, data máxima, honra, mas o senhor veja a Colômbia, doutor Décio, praticamente houve uma guerra civil na Colômbia por uma proposta mal vendida à sociedade, que era o quê? Eliminar as isenções, fazer uma tributação simples, uma única taxa, 16%, como tem no Uruguai, o chamado IVA personalizado, que funciona muito bem lá, Luiz Fernando, isso que vocês estão implementando. Agora, a Colômbia entrou quase numa revolução, com alto risco político para a Colômbia nas próximas eleições que estão à porta. Por quê? Porque a proposta não foi explicada. E a população viu, bom, mas vão tirar a taxa zero sobre os alimentos, sobre a yuca, que é a mandioca, e vão nos devolver um crédito. Eu não sou contra isso, mas a população diz, devolve hoje, amanhã tira a devolução. E a gente viu, acredito que todos acompanharam, foi basicamente o início de uma guerra civil nesse país fabuloso que eu amo tanto, país com essa capacidade, o dinamismo que tem a Colômbia, a situação que eles enfrentaram por uma reforma tributária mal explicada. Então, reforma tributária realmente é um tema difícil,
eu desejo o melhor e estamos no CIAT sempre atentos para colaborar. E concluo agradecendo o convite e me senti muito honrado e feliz de escutar ao doutor Décio, ao Luiz Fernando, ao Marcelo, ao Tóssio. Para mim foi uma aula. Eu me sinto muito contente. Muito obrigado e toda a sorte para vocês e o nosso apoio. Muito obrigado. Com a palavra neste momento, o Dr. Pedro Marinho Falcão, da Law Academy. Boa tarde a todos, bom dia a quem nos escuta do Brasil. Uma palavra rápida, antes de mais, de agradecimento. Agradecimento a quem está presente para, nos 3 dias deste congresso, ouvir os palestrantes que foram indicados com todo o cuidado para discutir os temas da fiscalidade. Uma palavra também de agradecimento para os participantes ocultos que nos acompanham pelas redes digitais, pelo YouTube, pelas plataformas do Facebook. Conto com mais de 100 participantes neste momento a acompanhar o presente Congresso. Uma palavra também para aqueles que estiveram presentes na nossa sessão de abertura, em especial aqueles que representam as autoridades fiscais que permanentemente, sistematicamente nos acompanham neste tipo de iniciativas, à Universidade do Algarve, aos nossos colegas do Brasil que simpaticamente estão presentes neste tipo de eventos, e uma palavra também muito especial ao Dr. Nuno Barroso, que há um mês atrás, num estado de grande incerteza relativamente àquilo que podia ser o estado de saúde e pandemia em Portugal em outubro, apostou, teimou, conseguiu e fez com que este congresso se realizasse e, portanto, apesar da Law Academy ser uma entidade parceira, eu tenho que reconhecer que este congresso se deve à capacidade de organização e à persistência do Dr. Nuno Barroso em conseguir trazer tão bons e palestrantes de tanta qualidade e, portanto, é uma palavra de agradecimento muito especial que lhe quero deixar nesta sessão de abertura. Vamos discutir ao longo deste congresso a igualdade e os impostos. E é um congresso que ocorre num momento particularmente feliz, porque quando falamos em impostos como metodologia para combater as desigualdades, temos que perguntar que impostos temos, que impostos queremos. E é um momento oportuno, porque vai ser discutido na especialidade do orçamento que esta semana foi apresentado, e é o momento certo para saber se os impostos que temos ou os impostos que podemos ter podem ou não ser um elemento de metodologia para combater as desigualdades. Mas também é um momento importante na medida em que a igualdade não se alcança apenas por via da tributação. A igualdade alcança-se por via do combate à fraude e evasão fiscal, precisamente no momento em que vieram a lume novas realidades decorrentes do fenómeno do Pandora Papers. Muitas vezes a matéria relativa à evasão fiscal, sobretudo no quadro dos paraísos fiscais, anda adormecida na mente de quem nos governa e na mente de quem está relacionado com o fenómeno da tributação. É necessário agitar as águas e é necessário que, de vez em quando, o tema dos paraísos fiscais e das offshores venham a lume e, por isso, trazemos neste Congresso também um painel sobre a matéria das offshores, porque é através do combate à evasão fiscal que nós conseguimos introduzir um modelo de justiça igualitária. Termino desejando a todos os participantes que aproveitem os ensinamentos que decorrerão das diversas intervenções que são multifacetadas e espero, do fundo do coração, que este Congresso seja um Congresso que a todos aproveite, não só àqueles que estão fisicamente presentes, como também àqueles que nos vão acompanhando através dos meios digitais. Muito obrigado. Com a palavra, eu tenho a honra de chamar o presidente da APIT, senhor Nuno Barroso. Desculpem, boa tarde a todos. Obrigado pela participação neste evento. Eu gostei muito das palavras simpáticas que todos me dirigiram, mas o evento, esta quinta edição do Congresso Luso-Brasileiro é um resultado do trabalho das várias entidades. Na verdade, ele pode ter sido feito em muito poucas semanas
E para alguns poderá ser até quase um milagre, porque foi possível 3 entidades brasileiras, a Febrafit, o Sindifisco e o Unafisco, conseguirem debater com 2 entidades portuguesas, sempre à distância, a organização do evento, a convocação de palestrantes, debatedores de grande qualidade, e que para um tema que para muitos participantes é sempre algo complicado de discutir, porque tem sempre uma componente política, uma componente técnica, na verdade é fundamental para o futuro de cada um dos nossos países. O Brasil, neste momento, atravessa uma discussão muito própria, mas muito fundamental para o seu futuro, a questão da reforma tributária. Portugal poderá estar ou não a caminho de fazer uma discussão idêntica? Esse é um dos temas que nós gostaríamos aqui de debater. Nós temos vindo a fazer sucessivas reformas, algumas impostas, por exemplo, na meados dos anos 80, com a adesão à Comunidade Europeia. Depois fomos fazendo algumas reformas a nível dos impostos sobre o património. Fazemos, infelizmente, e quase sempre, uma pequena reforma, mais um remendo em cada orçamento de Estado. Tal como o Dr. Marinho Falcão falou agora, estamos neste momento a analisar o orçamento de Estado entregue na meia-noite de segunda-feira. E, na verdade, nós todos queremos saber, os impostos, afinal, vão trazer mais igualdade ou não? E essa não é uma pergunta fácil de responder. Não tem sido fácil de responder. Por um lado, porque a linguagem continua a ser demasiado hermética, continua a ser demasiado profissional. E a forma como ela é transmitida a cada um de nós, técnicos, mas depois a cada um de nós, cidadãos, não é aquela que deveria ser, ou não é aquela que é a mais adequada para que todos estejamos num mesmo patamar sempre que discutimos impostos. E até isso permitiria, se essa linguagem fosse mais simplificada, permitiria-nos a nós percebermos, quando discutimos política, quando nós analisamos aquilo que cada partido discute ou pretende do país, estaríamos todos mais bem habilitados para perceber o que cada um deseja. Esses são passos e momentos que nós vamos passando e não vamos resolvendo. Essa é que foi a situação, ou foi a motivação para o tema escolhido para este Congresso, os impostos e o combate às desigualdades. Seja através dos impostos, seja de todos os outros patamares da sociedade, é fundamental discutirmos as desigualdades. No momento em que essas desigualdades se aprofundam, e nós temos visto isso acontecer, seja em momentos de crise económica, seja em momentos de crise sanitária, como aconteceu com a pandemia de Covid-19, abrimos porta aos radicalismos e aos populismos. Porque é muito fácil falar de corrupção, é muito fácil falar de offshores. Tudo é evasão fiscal, tudo é elisão fiscal. A verdade é que os offshores não são, eles próprios, um crime. Nós devemos tratar os offshores como uma situação a resolver internacionalmente. Portugal tem esse tipo de situações, a União Europeia tem esses offshores, são uma realidade no próprio espaço da União Europeia. Não estão resolvidos. Há países que não os querem resolver. Isso é um combate às desigualdades. Quando nós discutimos aquilo que é o imposto sobre as pessoas físicas, o IRS, ou sobre as pessoas jurídicas, é fundamental perceber que é necessário dar uma mão à iniciativa privada, fazendo com que a fiscalidade não seja um entrave ao desenvolvimento, mas, por outro lado, reconhecer o trabalho e os trabalhadores, com uma tributação progressiva, justa e feita de forma exata. E essas são situações que continuam por resolver ano após ano, partido após partido no Governo. Essas são algumas das situações que nós trouxemos e muitos dos painéis que aqui estão. Eu não me queria prolongar mais, até porque a hora também já se vai adiantado, mas muito obrigado a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais e a todos aqueles que se disponibilizaram a estar em Portugal, em Albufeira. Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Muito obrigado. Concluída a cerimônia de abertura, eu solicito a todos que se levantem neste momento para ouvir juntos o hino nacional brasileiro.